Bom, pessoal, dessa vez eu quero falar um pouco sobre essa questão da desumanização do homem. É um assunto que eu venho considerando faz algum tempo e mais recentemente com algumas leituras, essa coisa voltou, não é? Pensei mais sobre essas questões. Então, desde já peço que você se inscreva aqui no canal para me ajudar e continuar tendo esse tipo de conteúdo aqui que eu trago frequentemente, toda semana, um vídeo novo aí. Então você pode continuar assistindo e receber sempre em primeira mão. Uma pergunta que nós poderíamos fazer, não é? É por que os homens estão se desumanizando? Isso nós conseguimos observar, às vezes não conseguimos explicar muito bem, mas nós conseguimos observar isso. Há uma desumanização constante dos homens. Mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, primeiro é importante nós entendermos o que é o homem. Então, de maneira breve, o homem ele tem uma forma entitativa, ou seja, ele tem uma natureza própria. O homem é um animal racional. E nós temos essa definição de homem, que foi dada pelos autores realistas, não é? Especialmente Aristóteles, e nós também podemos aplicar as 4 causas ao homem, as 4 causas aristotélicas, da mais importante para a menos importante. A causa final do homem é a bem-aventurança no bem e na verdade. A causa eficiente é Deus mesmo que criou o homem. A causa formal é a alma. E a causa material é o corpo. Então, nós temos aí uma boa definição do homem e as 4 causas. E com isso, nós conseguimos considerar várias coisas, fazer várias considerações sobre o homem, sobre esse assunto que é magnífico, que é a antropologia filosófica. E nós poderíamos nos perguntar, não é? Tá, sabendo isso já, o que é então o desumanizar-se? É quando o homem ele perde seu estatuto entitativo. O homem perde a razão de sua natureza. Ou seja, metaforicamente falando, o homem pode desumanizar-se quando ele deturpa a sua própria natureza. Então, ele se entrega nesse momento, não é? Não à finalidade da sua própria natureza, mas ele começa a se entregar às paixões, os bens sensíveis, os prazeres sensíveis, a concupiscência, tudo isso. Não é? Então, ele nega-se quem é, nega a si mesmo e busca se assemelhar aos animais. Ou seja, aquilo que ele tem de próprio, que é ser animal racional, ele despreza isso e se rebaixa na condição de animal. E é algo muito triste porque tudo isso, e nós conseguimos observar essas coisas no nosso dia a dia, não é? As notícias que chegam, as pessoas, enfim, as pessoas conversando, tudo isso aparece. Em grande parte, o homem chega nesse estado porque compreende de maneira errônea a noção de autoridade e liberdade. Coloca aí um falso antagonismo entre liberdade e autoridade. Porque compreende que a autoridade ela esmaga a liberdade. Mas não é assim. Não é assim que acontece. Porque a autoridade ela é algo que aperfeiçoa a liberdade, certo? E permite ao homem escolher com mais certeza aquilo que lhe convém, ou seja, as coisas que são necessárias para que ele possa exercer de maneira correta a sua forma entitativa, ou seja, a liberdade é quanto aos meios, porque o fim já nos é dado. O fim é dado por Deus mesmo, que nos criou. Então nós não criamos o nosso fim, nós apenas devemos escolher os meios convenientes para poder alcançar esse fim que já nos é dado, certo? Já nos é dado. E isso não é algo ruim, porque a autoridade é algo bom, porque ela vai nos orientar, vai nos dar meios para poder ter certeza naquilo que convém à própria natureza. Ou seja, a autoridade ela é algo bom, porque ela mostra as coisas como de fato são. Então, seja rejeitando, né? O homem hoje em dia rejeita a autoridade de um professor, a autoridade dos pais, a autoridade de um superior, né? Mas também ele rejeita a autoridade da própria realidade, que mostra como as coisas são. Então, há um impasse aí. A liberdade, ela não é um fim em si mesmo. E a autoridade da realidade, ou das pessoas que possuem autoridade, se impõe por si mesmo. Ela se impõe e faz com que nós nos deparemos nesse momento de que, de fato, a liberdade, ela não é um fim em si mesmo.
Então, a liberdade ela não é uma autodeterminação, como muitos pensam, né? A liberdade é uma faculdade da vontade e da inteligência que é fundamentada e limitada pela verdade e pelo bem, que nos é apresentada pela realidade, pela autoridade, certo? Então, só há uma liberdade na obediência à forma. Só há verdadeira liberdade na obediência à forma. Então, pensemos, por exemplo, no caso de um artista, não é? Um artista, um poeta, que pretende fazer uma poesia, ele não pode transgredir as regras da poética. Ele não pode transgredir as regras de fazer a poesia com lírica, com métricas específicas. Se ele rejeitar isso, ele vai estar fazendo outra coisa, sei lá, vai estar fazendo filosofia, vai estar fazendo história, vai estar fazendo qualquer outra coisa, né? Romances, mas não poesia. Então ele precisa seguir essa forma intentativa da própria poesia, tem regras específicas para poder fazer poesia. Ou seja, ele segue uma forma, ele segue a natureza que já é dada para ele. Então, o bom artista, é aquele que vai buscar se conformar a essas coisas, aos limites mesmo de sua arte. Porque são esses limites que libertam o artista para poder ser criativo. É da mesma forma que acontece com o homem. O homem tem uma forma tentativa, tem uma natureza que ele precisa seguir, buscar os meios adequados conforme a sua natureza, conforme a sua definição, conforme as suas 4 causas, conforme principalmente a sua causa final, que é a bem-aventurança. Então, à medida que o homem deixa de seguir a sua forma mesma, ou seja, deixa de exercer aquilo que é próprio dele, ou seja, porque ele é um animal racional, deixa de exercer o âmbito político, deixa de exercer a faculdade reflexiva, se entregando às paixões, enfim, todas essas questões, deixa de conformar a vontade ao bem conhecido pela inteligência. Enfim, quando o homem rejeita todas essas coisas, o homem está, no fim das contas, se rebaixando à condição de um ser inferior, à condição de um animal. Ao mesmo tempo, esse fato do homem poder desumanizar-se, ou seja, de desrespeitar esses limites, é importante, né? Ele é importante para que a submissão a eles seja, de fato, livre. Então, essa capacidade de um homem se desumanizar, né? Essa capacidade de ser desumano, é necessária para que a obediência e o amor tenham uma eminente perfeição, né? Ou seja, é porque o homem é capaz de se desumanizar, ou seja, ele tem livre-arbítrio, que é por isso mesmo que ele consegue adquirir méritos. E isso é algo realmente fantástico. Porque o livre-arbítrio é sui iuris, não é? Ou seja, torna a pessoa responsável pelos próprios atos. E é próprio dos seres providos de inteligência. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade de escolher entre esta ou aquela coisa, independentemente de qualquer necessidade interior. É isso que é o livre-arbítrio. Agora, nós temos outra espécie de liberdade, que é a liberdade moral, certo? A liberdade moral, ela tem relação com o uso do livre-arbítrio. E se trata de bom uso da liberdade moral quando escolhemos os meios que são bons em si mesmos e se conduzem a um fim bom, a um bom fim. E se trata de mau uso da liberdade se os meios não conduzem ao fim, né, ao bom fim. Ou seja, se são também, né, intrinsecamente maus, né? Então tem essas duas possibilidades. Fato é que o homem pode, metaforicamente falando, claro, se desumanizar. Ou seja, ele pode rejeitar a sua própria natureza. Mas se ele faz isso, ele se rebaixa. Mas é essa mesma possibilidade que aperfeiçoa a sua liberdade e faz com que ele possa adquirir méritos que serão o galardão, né, a coroa, né, da glória. Ele se conformando cada vez mais a Deus, né, a graça que Deus lhe dá. Então, o homem pode, metaforicamente falando, se desumanizar. E é verdadeiramente livre quem ama os seus limites intentativos, quem ama a sua forma, né, porque entende que
são eles o que lhe dão o contorno, certo? Então são eles que os livram do caos, da desumanidade. É essa forma mesmo, essa natureza, né, humana que nos livra disso. Então nós devemos sempre amar essas questões, amar nossa própria natureza e buscar sempre exercer conforme ela. Do contrário, nós vamos cair na desgraça, né? Porque, no fim das contas, diante de algo verdadeiro, nós não somos livres. Não somos livres de maneira alguma. Há um obstáculo para isso que dizem, não é? Ah, não, tenho que ter liberdade de pensamento e não sei o quê. Há um obstáculo para essas coisas. E que obstáculo é esse? É a realidade. A realidade objetiva. Ela limita as coisas, certo? Então, essa coisa de liberdade de pensamento e não sei o que, fazer o que quiser, isso não existe. Né? O mundo real existe, né? Ele está aí diante de nós não podemos negar isso. Então, o louco é aquele que finge um eu e o mundo fora da realidade, né? Fora da realidade objetiva. E o sábio, ao contrário, ele se amola à realidade objetiva. Ele tem consciência de como as coisas são e que, de fato, ele não pode mudar a realidade das coisas. Triste notar a situação do mundo atual, porque nega tudo isso. E cada vez mais o homem fica se entregando, né, a coisas que não é conforme a sua natureza. Ele rejeita a sua natureza, ou seja, se desumaniza, se entrega às paixões, aos prazeres mais vis, se assemelhando a um animal, não é? E, especialmente nos dias de hoje, que essa positividade, não é, está constantemente diante de nós. Essa positividade das redes sociais, essa positividade do sucesso financeiro a todo custo, e se você não conseguiu é porque você não tentou bastante, você tem que tentar mais e não sei o quê, quando simplesmente, para algumas pessoas, tal função, tal cargo, tal trabalho, não convém porque simplesmente ela não tem aquela habilidade, não tem aquela aptidão, e as pessoas negam até isso hoje em dia, não é a aptidão necessária para poder fazer esse ou aquele trabalho. Então, há pessoas que não nasceram para poder exercer, por exemplo, né, ter uma vida eminentemente intelectual. Há pessoas que simplesmente vão ter alguma vida intelectual, mas, assim, não é o ofício dela. O ofício dela é outra coisa. Então, nós temos que ter isso em mente, não é? Para poder ter clareza nas questões. E, especialmente, essa questão da positividade, não é? No mundo de hoje, nós vemos isso nas redes sociais. Infelizmente, isso acontece, não é? E que as pessoas estão imersas, né? Foram engolidas pelo sistema das big techs, das redes, que buscam cada vez mais destruir a própria natureza humana, entregando os homens às paixões, aos sentidos. Nós vemos aí esse ambiente cheio de fofoca, de curiosidade, né, no olhar, enfim, várias coisas aparecem. Infelizmente, esse é o mundo atual, de tal modo que, se os gregos vissem isso hoje em dia, eles ficariam perplexos, porque como pode um homem viver assim? Como pode um homem viver num ambiente que busca destruir a sua própria natureza, né? Desconsidera quem ele é, ou seja, que ele foi feito para ter uma vida teorética, para uma vida contemplativa, no fim das contas, na contemplação de Deus no céu. E o mundo atual nega tudo isso, né? Se entregando às questões mais práticas, né? E ainda fazendo com que o homem seja entre naquele ambiente imersivo das mídias, né? E faz com que a pessoa não tenha nenhum tempo de reflexão, porque está perturbado, né? Fica cheio de informações e não consegue nem pensar. Quantas pessoas hoje em dia conseguem voltar do trabalho e fazer algumas considerações reflexivas sobre esses assuntos? Não é? É muito difícil hoje em dia isso acontecer. Então as pessoas não param mais. A pessoa vai lavar uma louça, ouvindo coisa, vendo coisas na internet. Acorda, a primeira coisa que vê é, sei lá, um Instagram, vai dormir, a última coisa que vê é o Instagram. Enfim, enxurrada de coisas. Isso faz com que nós entremos numa espiral de um silêncio intelectual, de uma vida meramente reflexiva, que seja uma coisa pequena, mas é um silêncio. As pessoas não conseguem mais considerar coisas simples, não é? Infelizmente. E tudo isso vai criar uma sociedade que é uma sociedade do cansaço, né? Da qual fala o Byung-Chul Han,
que é a sociedade em que as pessoas voluntariamente se entregaram a essas coisas e depois elas não conseguem mais sair. O vício se tornou tão grande, as paixões tomaram conta, já virou escravo dessas coisas. Então a pessoa se vê aí em situações que tem síndromes, não é? Problemas psicológicos, enfim, várias questões aparecem. É uma situação muito triste, não é? Essa questão da desumanização do homem, porque no fim das contas as pessoas perderam a noção de quem de fato é o homem e as 4 causas do homem, especialmente a causa principal, a causa final do homem, que é a bem-aventurança, conhecer a Deus no céu. Certo? Então era isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Peço que você se inscreva aqui no canal se não é inscrito e confira aí o curso Introdução Tomista à Filosofia, que eu trato esses e diversos outros assuntos de maneira mais profunda, claro, nesse nosso curso na plataforma na Hotmart do Plano Saber Pensar. R$ 37,97 ao mês. Nós começaremos o curso Introdução Tomista à Filosofia no dia 2 do próximo mês, certo? E lá também tem vários outros cursos, não é apenas esse, certo? Então você vai poder ter acesso a várias coisas lá e fazer amizades para poder combater essa destruição, né, moral que há e destruição também da inteligência. A morte da inteligência é esse grande tema, não é, do mundo atual. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.